Boa tarde. Bom, é ficção e realidade, não é isso? Ficção e... Eu acho que não tem ficção nenhuma, na verdade. Né? É tudo história. A ficção é mentira. E como o Cidade de Deus, ele foi um livro de encomenda que nasceu de um projeto de pesquisa em antropologia, Alba Zaloar, eu acho que tem muito mais a ver com a história do que com a literatura. A literatura é só o jeito de escrever, né? A forma de criar suspense, aqueles jogos que a gente faz, de criar, de fazer chorar, aquelas coisas assim que os artistas costumam fazer. Porque o Cidade de Deus, ele nasce depois de eu ter feito umas centenas de entrevistas para Alba Zaloar, que eram entrevistas bem objetivas. O que você acha do crime? Quando você entrou? Qual foi a sua primeira ação criminosa? Já foi preso? Você já matou alguém? Eram perguntas bem direcionadas a várias pessoas, mas com as mesmas perguntas para todo mundo, para qualquer um. Seja para um sujeito que estava envolvido na criminalidade com 30 anos, quanto um de 15. A pergunta era a mesma. E quando veio a ideia de eu escrever o Cidade de Deus, eu comecei a entrevistar, mas não tinha perguntas assim específicas. Eu fazia uma pergunta: e aí, como é que é? Tudo bem? Como é que está a tua vida? E o sujeito falava da vida dele toda. E não era uma coisa, eu acho isso, eu acho aquilo. Ele ia contar a história de vida dele. E aí tinha muita emoção. Eu virava teatro. Às vezes as pessoas que eu estava entrevistando começavam a chorar desesperadamente de se lembrar de uma coisa, do arrependimento. E era meio terapia, sabe? Assim, eu ficava ali e eu tentava sugar o sentimento dele. E como eu ia cobrir 3 décadas, né, 60, 70, 80, eu tenho uma preocupação muito grande com a linguagem, o jeito que a pessoa fala, a forma de falar, o coloquial distenso que a gente sabe. O coloquial daquela área ali. Eu passei a entrevistar pessoas mais velhas, pessoas mais novas, para compor a história, que já estava pronta, na verdade. Eu fiquei com muita responsabilidade, eu dei muita responsabilidade ao Cidade de Deus, porque era uma coisa muito séria que estava acontecendo na minha vida, na vida da cidade toda. Essa coisa política que é a violência. Talvez a coisa mais política que a gente tem é a violência armada. E eu tinha que colocar ali, eu não podia ficar inventando moda, né? E eu escrevi nos anos 80, tinha uma época que começava nos anos 70, não, escrevi nos anos 90, então era passado. Ao mesmo tempo eu estava dentro de um tempo de escrita, de poesia, né? Os teóricos que estavam escrevendo naquele momento, era um período pós poesia marginal, e já era passado 80, 70 e 60, ao mesmo tempo que eu tinha que dar a ideia do sistema de relações dos anos 60, eu tinha que também passar o sentimento da minha época, e isso não tem como você não passar, como você está escrevendo, né, o seu olhar. E dali, então, mesmo fazendo a entrevista, eu parti para os arquivos de polícia para ver os processos, né?
das pessoas e tal. E estava em guerra, a Cidade de Deus estava em guerra. Ainda uma guerra que durou quase 15 anos. Então eu tinha que atravessar uma fronteira, para lá e para cá, tinha que, sabe, e trabalhar com as mentiras, com as mágoas, com as revoltas. Aí eu parti para o Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, para ver os arquivos de polícia, e também para o arquivo de polícia ali na Lapa, no Rio de Janeiro. Para realmente não falar alguma coisa inconveniente ou que não esteja ligado politicamente, né, uma coisa real. Eu também fui ver arquivo de jornal na época, fui ver tudo para tentar fazer o máximo fiel àquela realidade. Isso porque minha intenção não era fazer um romance, era fazer um trabalho, um estudo, um livro teórico. Para o pessoal para os alunos da aula, que ela estava dando aula naquele tempo aqui no Unicamp. Eu queria aqui mostrar para os alunos dela, para o pessoal, como é que estava acontecendo a violência, como acontecia, como se dava, né? E eu queria dar o máximo de verdadeiro. Justo porque tudo que estava nos jornais eu via muita coisa que não era verossímil. Muita coisa que saía na imprensa deturpava tudo, não era verdade. Então, foi só a forma que eu trabalhei no Cidade de Deus e procurei isso na literatura. Porque é onde eu estou acostumado. Porque também, eu não leio muita história, eu leio literatura, e o Brasil eu conheço, o mundo que eu conheço é através da literatura. Eu não vejo ficção em Jorge Amado, para mim é tudo verdade, Zé do Rego, Guimarães Rosa. Eu entendo o mundo pelo olhar literário. E eu acredito que eles também tenham feito pesquisa. Eu acredito, ainda mais Zé do Rego, por exemplo, porque eu fui nos Zé do Rego para escrever o Cidade de Deus, eu roubei tudo dele. São três, os Zé do Rego são 3 épocas. Tem um narrador, ele narra em terceira pessoa, mas o narrador é o mestre Zé Amaro, que passa em 3 épocas, 3 coisas, é tripartido, o meu livro é tripartido. O narrador em terceira pessoa, ele dá a opinião dele, que é uma coisa que ele fala, ele xinga o personagem, é um desgraçado, um idiota, ele fala isso, então eu também fiz isso. E tem um cavaleiro andante, que é o Zé Pequeno, que é o Buscapé, que todo mundo fala que sou eu, mas não é verdade, que viu isso tudo, que atravessa ali. Então eu busquei a escrita bem naturalista nos escritores da terceira geração dos modernistas, né? Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Zé do Rego, mais além do Rego. Então, assim, eu não sei, na verdade, o que é ficção, o que é. Por que meu livro é ficção? É porque a forma de escrever é poética. Eu leio, primeiro eu faço a pesquisa toda, né? Eu fiz, no Cidade de Deus eu fiz eu e Maria de Lourdes, que eu fui casado com ela, historiadora. Eu fui casado com 2 historiadoras. Uma eu fiz o Cidade de Deus e o outro eu fiz o Disco Samba Samba. Aí assim, aí eu estou com o pessoal lá em casa para trabalhar. E contratei outra historiadora para trabalhar. E terminei o Cidade de Deus com essa... Porque a Alba, na verdade, a Alba ia fazer um trabalho, ia escrever sobre o meu relato. Porque eu, de olhar interno, o projeto era esse. Eu ia fazer um relato, né, e escrevi o relato.
Aí ela falou que assim, eu falei assim, posso escrever poeticamente, assim, como se fosse ficção? Ela pode. Aí eu escrevi 200 páginas. E ela disse, agora eu vou levar para o Roberto Schwartz e descer a prova. Aí eu mandou para o Roberto Schwartz, ele ficou um ano para me responder. Um ano não. Aí depois de um ano ele falou assim, não, escreve um romance, é um romance e tal. Ele leu. Mas só, aí deu toda, né, eu vim conversar com ele aqui e tal, ele deu toda... Ele só falou uma coisa, põe sentimento, continua o que você está fazendo, mas põe sentimento. E o sentimento sou eu, na verdade, né? É o eu lírico, chama de eu lírico, né? O narrador. Agora no samba, como eu não estava lá, no Cidade de Deus eu estava lá. A questão é essa. No Cidade de Deus eu vivi, eu conheci esses caras todos, eu andava com eles, eu via. Agora, muita coisa eu vim saber através da pesquisa, que eu não tinha conhecimento, mesmo tendo o olhar interno, mesmo sendo morador da Cidade de Deus, mesmo tendo convivido com eles, mesmo sendo vizinho, vou chegar até bem próximo, sabe, sendo vizinho e ter estudado na mesma escola, na infância e tal, eu não sabia de certos pensamentos, né, de como fazer um pensamento de um personagem, por que esse personagem é assim, né, o que esse personagem poderia dizer, né, que forma ele poderia falar, o que ele iria sentir. Talvez isso seja a ficção. Nesse aqui, eu costumo dizer que tudo que está aí está nos livros. Tem várias teses de doutorado, várias dissertações de mestrado, vários livros, está tudo aqui. Eu leio a bibliografia, está tudo aqui. Mas o que acontece com um livro teórico, né? Ele não chega ao grande público, fica só preso ali dentro da universidade e tal. Eu peguei e fiz, como eu já tinha feito o Cidade de Deus dessa forma, e esse é um livro também que ia dar muita confusão, eu imaginei, porque samba, os teóricos do samba lá no Rio de Janeiro, o samba é um negócio sério. E se você falasse, samba e umbanda, se você falasse alguma coisa que não tivesse, né, em acordo com a maioria deles, né, traria confusão. Aí primeiro eu peguei e fui para o Arquivo Nacional e comecei a ver documentos, vários documentos, não só os documentos relacionados ao samba. Eu via processos de falência, casamento, vários tipos de documento daquela época para eu compreender, né, como é aquela época. Não era só a questão, não era só os documentos ligados ao meu objeto. Né? Eu via tudo que estava acontecendo. Processo de falência, eu vi muito, é muito interessante. E comecei a ver aí. E como é muito recente, tinha no MINS, no Museu da Imagem do Som, os principais personagens, o Bide e o Ismael Silva, tinham gravado depoimento no MINS. Aí eu escutei tudo lá e tal. Depois eu vou para os jornais. Sempre vou para os jornais. Esse que me recomenda é o Flávio Gomes, que é um historiador carioca, é muito meu amigo. E eu pego o Flávio de orientador, né, nessa parte. E fora aí e depois eu parti, porque eu fiz as contas, eu conseguia conversar com os netos desse pessoal que eu estava escrevendo, dessa época, de 1920. Netos e bisnetos. Mas os netos que viveram, que eram crianças na época. E meu pai, por exemplo, é de 1910, né, bem antes da escola de samba. Então eu fui para o Morro do São Carlos e entrevistei um monte de gente que tinha vivido aquela época. Justo para pegar o sentimento. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é tentar trazer a linguagem coloquial, já falei isso, mas eu não tinha como resgatar a linguagem de rua.
Mesmo João do Rio, eu tentava buscar em João do Rio, que escrevia mais sobre isso, eu não conseguia pegar a linguagem da esquina. Aí eu comecei a inventar palavras. Eu invento gírias que pode ser, que é visível, que pode ser assim. Eu tenho essa liberdade de inventar expressões da época. Mas uma coisa que é interessante, que tudo que está no Desde que Sabe o Samba, eu tirei dos documentos. Eu só inventei um personagem, que é um português. Mas todos os fatos é tudo do Arquivo Nacional. Não tive o trabalho de ficar fazendo ficção, porque não precisava, né? E eu encerro a minha carreira de escritor que faz trabalho baseado em fatos reais, porque dá muito trabalho, eu não quero mais isso. Porque me chamaram para fazer um menino, o Marcelino Freire, me chamou para escrever um roteiro e tal. Aí eu escrevi sem a preocupação de estar dando os detalhes históricos todos, de estar dando uma visão política daquilo do objeto, né, para não falar besteira, vamos dizer assim. Eu posso fixar tão fácil, porque você não precisa, né, você não tem compromisso com ninguém, com nada. Tem compromisso só com a verdade espiritual, como dizia o Paulo Leminski, que vivia em Otávio Paz. Só essa verdade da poesia, a verdade da arte. Então é isso. A forma, né? A forma nesses dois trabalhos, que eu tenho uma responsabilidade muito grande, né, com o objeto, vamos dizer assim, muito grande as pessoas, porque no Cidade de Deus eu entrevistei pessoas ligadas, entrevistei bandidos, pessoas, fui em cadeia, os marginalizados, vamos dizer assim, não me deixa chamar de bandido, porque, mas os marginalizados, assim, fiquei uns 2 anos dentro do Frei Caneca, que é um presídio, um dos maiores presídios que tinha no Rio de Janeiro. Eu vou desativá-lo, que é perto do Sambódromo. E eu fiquei ali entrevistando as pessoas. Então, eu saí dali, eu fiquei doente, com energia, com rancor, com tudo. E eu tentei passar esse sentimento, né, o sentimento das pessoas e da época. No Desde que Sabe a Samba, eu não tinha como fazer isso, viver o sentimento daquelas pessoas. O que mais me deu elementos para isso, pela linguagem, observando a linguagem, foi nos processos de polícia. Isso que foi que eu via mais sentimento, as pessoas mais nervosas ali falando, né? E depois, no pessoal mais velho, que uma coisa que não muda é a linguagem de criança, a linguagem coloquial de criança. Eles lembravam das gírias, lembravam de tudo. E me ajudou a fazer o Desde que Sabe a Samba. Mas é tudo verdade, não tem ficção. É isso. Eu acho que foi bem interessante, né, as colocações, um pouco como a história, né, precisa problematizar as fontes, né, continuamente, até para chegar, né, a uma pretensão de verdade, né, de construção, mas como a ficção ela não tem essa pretensão, né, ela vai trabalhar com a verossimilhança. Por isso que você pode pegar essas vidas, enfim, né, lá no arquivo da polícia, né, no arquivo, e transformar essas vidas aqui ficcionalmente, né. Bem interessante. Eu passo a palavra ao plenário para as perguntas. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Lucas, sou geógrafo e faço mestrado também na área de geografia. A minha pergunta vai para o Paulo Lins. Como que você vê, por exemplo,
o rap hoje na periferia como literatura. Boa tarde, meu nome é Ailton Santos, eu sou professor e também trabalho na área hoje, mais na militância de direitos humanos. A minha pergunta básica e clara é: como nós podemos contribuir, a partir de toda essa historiografia, com dados fantásticos, para mudar uma realidade que ainda insiste e perpetua nesse país, onde continua violentando as pessoas porque ela tem classe, porque ela tem cor, porque ela tem geografia, portanto, nada mudou em relação ao que fora falado. Qual é a perspectiva que eu poderia levar, a partir daqui, para um público que hoje continua ainda vivendo, não na Casa Grande, mas na senzala? Muito obrigado. Bom, eu vou responder aos dois aqui ao mesmo tempo, porque tem muito a ver a pergunta de um com o outro, em relação ao pessoal do hip hop, né? Do samba. Eu comecei a escrever o livro, o Disco Samba é Samba. Ele teve uma visão muito mais, para inserir uma discussão política, muito mais que a Cidade de Deus. No Cidade de Deus eu queria mais amenidade, eu escrevi para ter mais amor entre as classes sociais, porque muita gente morrendo, muito tiro. E você, quando mora num local desse, você vê gente morrendo o tempo todo. Aí, o Cidade de Deus foi por causa disso. Eu pensei que o secretário de Segurança, o pessoal da Segurança Pública, ia ler o livro e ia tentar mudar um pouco essa relação polícia e sociedade. E o hip hop é a mesma coisa. Nos anos 80 tinha o rock branco, né? Que era Cazuza, Barão Vermelho, era aquele pessoal Titãs, né? Nos anos 80 veio uma rapaziada da periferia, da favela, tocando nesse assunto, né? O Mano Brown, ele é poeta, ele não é só um sujeito que fala das mazelas da periferia, da violência policial. Ele é poeta. É isso que tem uma diferença muito grande. E apareceram vários grupos. O Rapa apareceu, que veio com uma visão política, tocando nesse assunto, falando sobre esse assunto, sobre criminalidade. A gente só conversa sobre isso quando a gente se encontra. Eu sou muito amigo do Massariuca, que é baterista do Rapa, não sei se vocês conhecem. Levou 9 tiros, está na cadeira de roda. Eu faço um trabalho em cadeia, eu vou com ele conversar com os... Isso muito mais por causa dele do que por minha causa. Conversar com pessoas envolvidas na criminalidade, né? O que tem que se fazer para que as pessoas saiam de lá e não repitam, não caiam na criminalidade. A questão é que existe racismo, existe mortandade dos negros, né, entre 15 e 25 anos, mas ninguém está em paz. É por isso que eu falo que a questão é política. Ninguém vive em paz. E eu acho que isso é decorrente do racismo, da divisão de renda, essa coisa que vem do Brasil, essa coisa pós-escravidão. A própria escravidão, né, nós temos 100 e poucos anos que acabou a escravidão. E eu acho que é uma espécie de uma sociedade que está em conflito desde que surgiu. Hoje ninguém está tranquilo. Ninguém está tranquilo. Tem muita arma, tem muito assalto, tem muito tiro. Lógico que quem morre mesmo é o pessoal da periferia, né? A polícia. Aqui em São Paulo, sobretudo, a polícia mata muito. Ano passado foi um genocídio aqui em São Paulo. O Mano Brown, que você citou aqui, ele foi, a Câmara do Deputado falou, e no Rio é a mesma coisa. Então, assim, eu não tenho uma fórmula para você acabar com isso, não sei o que fazer, eu tenho que continuar lutando, né? Eu acho assim. E eu queria também um pouco fazer uma provocação dos limites da história e da ficção, porque uma das coisas que mais me
instigou no teu livro é um pouco o encontro dos poetas modernistas com o pessoal do samba, Ismael Silva. Você disse que é tudo verdade. E eu fiquei pensando, se não é verdade, se não foi verdade documental, bem que poderia ser, né? Porque tem uma consonância, né, com o projeto dos poetas modernistas paulistas, né, com aquele momento, né, da formação do samba, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem uma frase, não sei de quem, não sei se é do Paulo Leminski ou do Augusto de Campos. Eu sei que ele fala que o historiador escreve aquilo que aconteceu e o poeta escreve aquilo que poderia ter acontecido. Não sei quem fala isso, mas eu lembro disso. Eu acho que eu mudei, eu acho que é tudo ficção, não é tudo verdade. Olha só, argumentei bem com Pode você. ser. Eu acho que é isso. Na verdade, por isso que eu quis dizer, é só a interpretação, né, das coisas, do documento. Às vezes um documento só dá tanta confusão. Né? Você pega um documento e outros historiadores pegam um documento e uma interpretação totalmente diferente. Eu não sei. Eu acho a arte assim super importante na vida da pessoa, sabe? A arte e a religião. Eu falo isso assim porque eu estava lendo o livro. Eu reli um livro do Otávio Paz, que é um poeta mexicano, crítico literário. Morreu há pouco tempo, agora tem uns 10 anos. Que ele contribuiu muito para a poesia concreta. O Augusto de Campos traduziu o livro dele, Branco, Transbranco, teórico. E ele fala das coisas substituíveis e insubstituíveis. Foi por isso que eu escrevi o samba. Que tem coisas que não são substituíveis. Por exemplo, que ele fala que a casa substituiu a oca, a metralhadora substituiu o arco e a flecha, o tacape, a catapulta. O carro substituiu a carroça, o cavalo, mas a Elida não substituiu a Odisseia. Cortázar não substituiu Borges, assim como Guimarães não vai substituir Machado de Assis. E da mesma forma, Jesus Cristo não vai substituir Ogum. Ele vai falando da coisa da religião e da força que foi a religião com o negro, o homem livre, né? Essa coisa de o poder que eles ganharam através da cultura, através da religião e através do samba. Porque quando o negro começa a votar, os deputados, os candidatos tinham que negociar com as mães de santo e com os sambistas, porque elas eram poderosas. Então, na verdade, essa transformação, essa inserção do negro na política, na sociedade, foi com as mulheres. Tia Seata é mais conhecida dela. E eu fiz essa ligação entre o Otávio Paz e o que ele dizia. Esse livro é muito importante, o Arco e a Lira, sobre o que é poesia, o que é história. Ele dá esse poder, né, nas comunidades, nas doceiras, das mães de santo, né, que começam a negociar com o poder. E eu vejo assim, eu encaro esse Brasil, eu não leio história, muito pouco, eu leio romance e crítica literária, eu trabalho com isso, não trabalho. E eu entendo o Brasil, assim como eu falei, que eu conheço Manaus por meu tatu. Né? Eu vou, a minha compreensão do Brasil, e é com eles que eu discuto. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu estou discutindo com esses caras, com os escritores. Né? Eu não tenho muita referência. Eu vou no documento porque eu fui na Biblioteca Nacional, eu fui no arquivo, eu fui fazer pesquisa no Cidade de Deus e no samba, porque é um assunto muito, como já falei, um assunto muito forte. Né? Mas eu acredito muito mais na ficção do que na realidade. Eu tenho mais fé na ficção.